Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Responsável por tudo que fazemos. Todas as nossas ações e decisões precisam ser consultadas a ele para acontecerem. Assim como outros órgãos do nosso corpo, o cérebro também precisa de um incentivo para se manter sempre ativo e saudável. Para isso existe a ginástica cerebral, que a gente vai conhecer hoje. Trazido para o Brasil por uma equipe de professores e pedagogos, o projeto Supera estimula áreas acomodadas do cérebro. O curso não trabalha conteúdo, mas sim exercícios que melhoram o desempenho lógico e motor do aluno. Nós acreditamos no desenvolvimento, na potencialização da memória, na potencialização do raciocínio, na potencialização do cálculo, da questão do cálculo, da autoestima, né? Então ele é indicado para todas as idades. As aulas são semanais com 2 horas de duração. A ginástica não deve ser tratada como um tratamento para doenças como Alzheimer, e sim como uma possível prevenção, como Shirley faz. Vai passando o tempo, a gente tem umas outras dificuldades que a vida nos traz e você vai deixando de lado algumas coisas que há necessidade de você estar constantemente com a mente aberta e com facilidade de estar lembrando de tudo. E com o tempo isso vai acabando. O aluno consegue ver resultados? A partir do 3º mês de curso. 3 meses de curso, o aluno já consegue ver resultados. É bem como se fosse uma academia, né? A partir do 3º mês que a gente começa a ver os resultados. É assim mesmo, é como a ginástica para o corpo, né? Nós exercitamos o nosso corpo para ficar mais fortes, mais saudáveis. Assim é o cérebro. Quanto mais exercício, mais ativo e mais ágil ele fica. Muito bacana. E aí, você então aprendeu o que é ginástica cerebral? E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui a psicopedagoga Marcela Routier Feitosa. Marcela, ginástica cerebral é isso aqui? Não, ginástica cerebral não é esse aqui, senão seria muito sem graça. Vai lá, vamos só mexer a cabeça, não. Ginástica cerebral são exercícios cognitivos, estimulação cognitiva. A gente fala que todas as vezes que nós propomos para nós mesmos atividades com novidade, variedade e desafio crescente, nós estimulamos o nosso cérebro, tiramos ele da zona do conforto. O objetivo, então, é exatamente tirar o cérebro da zona de conforto. Em quais casos é recomendado ou para todo mundo é recomendado fazer essa ginástica cerebral? É recomendado para todo mundo e para todas as idades, né? Independente se há uma dificuldade ou não, a estimulação cognitiva é para a vida inteira. Uhum. Então, por exemplo, se a criança ela já está na escola, já está no seu processo de desenvolvimento normal, fazendo isso, quais os benefícios para a criança? Sim. A ginástica cerebral ela não é focada no conteúdo, né? Então nós não vamos trabalhar nem matemática, nem português, mas sim no desenvolvimento das habilidades. Nós vamos potencializar as habilidades de memória, atenção, raciocínio, para que se desenvolvam em todas as áreas. Então eu falo muito para os nossos alunos que é a base das habilidades. Agora, na prática aqui, como que a gente pode, você trouxe aqui alguns aparelhos, né, que a gente pode chamar de aparelhos. Instrumentos. Isso. Eu trouxe a ferramenta, a carro-chefe, né, que nós trabalhamos muito e que nós utilizamos para desenvolver o raciocínio, a concentração e a coordenação motora fina. Porque o aluno, principalmente as crianças... No conteúdo regular, a coordenação motora fina, ela vem desenvolvida quando a criança ali do primeiro ano, alguma coisa assim, já começa a cortar, a desenhar, e ali começa o processo, né? Isso, começa o processo. Então, o que se trabalha muito nesse processo da criança, da alfabetização? O movimento de pinça, que é aquele movimento que a gente prepara a criança para pegar o lápis e começar, né, a fazer os primeiros
escritos. Então, o que acontece? O ábaco, ele vai trabalhar a coordenação motora. Ábaco é o nome deste ábaco instrumento. É o nome do instrumento, é verdade. Isso. Ele é um instrumento de cálculo Como que é o milenar. outro nome dele? Como que é o outro Soroban. Nome? Soroban. Atenção, então não confunda esse nome. Conhecido pelos japoneses, né? Taca a cara no muro. É, isso aí. Então, nós vamos trabalhar com ele cálculo, mas não enfatizando a matemática, e sim o raciocínio, né? Então, vou te dar só um exemplo. Nós vamos pensar aqui, pegar um ponto de referência, que são essas pecinhas coloridas. Toda vez que eu aproximo essas pecinhas dessa régua, eu estou somando. Todas as vezes que eu afasto elas da régua, eu estou subtraindo. Então, vamos pensar, da régua para baixo, múltiplos de 1. Da régua para cima, múltiplos de 5, tá? Ok. E unidades, dezenas, centenas. Tá? Nós vamos até a unidade de milhar, mas aqui nós vamos... Mas começa da onde, então? Não, você tem que pegar um ponto de referência, independente. De onde você escolher. De onde você receber. É aleatório. É aleatório. Muito bem. Nós indicamos sempre começar um pouco mais no meio para você poder avançar. Ter espaço para caminhar. Avançar, isso. Aqui a gente faz multiplicação, divisão, raiz quadrada. Vamos lá, volta ao contexto de matemática e nós vamos chamar aqui daqui a pouco o Varney para poder fazer um teste aqui para nós. Pois é. Então hoje nós vamos focar nas unidades, dezenas e centenas somente. Isso, tá? então vamos lá. Então vamos lá. Quanto que eu tenho aqui? 1. 1, muito bem. 1. Aqui vale 5, não é? Ah, sim, em cima e embaixo múltiplos é múltiplo de 1, cinco. múltiplo de 5. Então, exatamente. 5 vezes 1. 5, 6. 5, 6. Eu Ah, tenho tá, porque 6. tá somando. É. Subiu, somou. Desceu, diminuiu. Aproximei vale da pra régua. essa régua de cima também. Sim, aproximei da régua, estou somando. Afastei da régua, estou subtraindo. Então, eu tinha 6, não tinha? Isso, 6. Tirei 5, ficou quanto? 1. Continuamos no 1 inicial. Muito bem. Aí eu vou e faço isso aqui. Até a centena. Até a centena. Quanto que eu tenho aqui? Então, nós temos 100 e... Não. 500. 500. 601. E 1. 601, tá vendo? Eu falei Somo desde o início, 10. eu só queria criar um suspense. Somo 10. Somei 10. 611. 611, porque não desceu 1. 611, não desceu 5. Que legal. E a gente vê, por exemplo, assim, principalmente, isso aí tem origem japonesa. Japonesa, sim. A gente vê os meninos lá, Sim. fazendo tudo isso. Então já está no estágio avançado. Sim, já está no estágio avançado, já faz... E por que não tem nada a ver com o conteúdo nesse contexto? Porque o foco do ábaco é trabalhar o raciocínio lógico. Então, quando o aluno vai fazer ábaco na aula, no momento do ábaco na aula, ele está concentrado. Uma das regras das nossas aulas é ter barulho dentro da sala de aula. Porque ele tem que conversar com o ábaco. Então isso já desconstrói esse modelo tradicional das nossas escolas regulares, que só o professor fala e a sala tem que estar completo o silêncio. Socorro. É verdade. Por quê? Porque se ele trabalhar esse raciocínio, esse foco, independente do contexto que ele esteja, ele pode pegar um livro, por exemplo, numa praça de alimentação do shopping e conseguir ler sem problema nenhum. Porque ele consegue manter a concentração, o foco ali. Essa então, habilidade dele foi habilidade. trabalhada. Por isso que a gente fala que é no desenvolvimento das habilidades e não no conteúdo. Entendi. Disse por isso, né, que os japoneses, eles têm esse nível de concentração também, porque já são, vamos dizer assim, adestrados, né, já são disciplinados até nessas tarefas do dia a dia. Nada a ver, às vezes, com as religiões, nada a ver, sim. Eles têm também isso. Mas por essa prática regular, eles também desenvolvem. Potencializaram as habilidades dele. De memória, atenção, raciocínio e a autoestima também. Onde que entra a autoestima nesse processo da ginástica cerebral? Eu vou te dar um desafio. Gente do céu, então vamos lá. Esse jogo chama chocolate. Isso é bom. É uma barra de chocolate, tá vendo? Sim. Você não vai tirar essa barra aqui do meio, tá? Então segura ele aí. Isso. Só que você vai colocar aí pra mim todas essas pecinhas dentro dessa caixinha. Tem que caber aí dentro. Tem que caber aqui dentro. Tem que caber aí dentro. Então, enquanto eu vou fazendo aqui, pelo menos, nós vamos tentando aqui. Dona Marcela, conta pra gente, esse método, ele é comprovado
cientificamente, assim, ele tem testes, isso caminha nesse... Sim, ele é comprovado pelas neurociências, né? E muito conhecido como exercícios para o cérebro, exercícios cognitivos, vamos dizer assim. Entendi. E como que a pessoa tem acesso a esse tipo de exercício, onde pode procurar? Então, são unidades, né? Unidades da escola, né? Muito bem. Tá vendo? Olha só, de tudo um pouco. Eu como capim porque eu gosto, eu já falei aqui nesse programa aqui, ó. Você não se sentiu melhor quando você conseguiu? Sim, então, deu assim aquela condição, porque a gente está aqui ao vivo. E se eu não faço, por exemplo, para mim, né, eu sou homem, a gente tem essa questão de ser competitivo, isso aqui poderia falar assim, eu não consegui fazer. Mas eu consegui, né? Eu vi aqui, vamos tentando manter a atenção em você, aquilo que você está falando, é a pergunta que eu te fiz. Por isso que o nosso método chama Supera, porque você se superou. Olha só. Agora, por exemplo, a mamãe que está lá, hoje é um desafio, as escolas, eu não sei se isso é uma febre, você como psicopedagogo pode nos falar. Parece que o menino ele agitou mais um pouquinho, o menino é um pouquinho mais elétrico, às vezes cheio de energia. TDAH. TDAH, ele é hiperativo. Ah, ele é hiperativo. Ah, esse menino, ele não... Nem sempre. Nem sempre. Às vezes as atividades que estão dando para esse menino não estão sendo tão interessantes que foca ele. Que foca. E, por exemplo, essa ginástica cerebral, para os que de fato são diagnosticados como TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles também... Para eles isso é excelente, pode ser uma excelente pegada. Uma das habilidades que nós desenvolvemos é a atenção. Então, o TDAH, ele tem o quê? Um déficit de atenção. E o H pela hiperatividade, porque ele não consegue ficar parado muito tempo, né? Qualquer coisa distrai. O que nós trabalhamos? A concentração, foco e a atenção. Através de mais de 80 jogos de tabuleiro. Então, são mais de 80 jogos de tabuleiro. E qual o tempo gasto, utilizado, investido para isso aí, por exemplo, num dia de uma criança? Sim, ele vai à unidade uma vez por semana e tem uma aula de 2 horas de duração. Então, uma vez por semana ele fica 2 horas. 2 horas. Isso ele já consegue, ele já pode desenvolver, Marcela, até outras atividades paralelas, adquirir isso ou criar outras situações para fazer isso nos outros 6 dias? Nos outros 6 dias, sim. Olha só, nós trabalhamos também com, além das nossas ferramentas dentro de sala de aula, nós temos os jogos online, né, que chamamos de Super Online, que são as atividades que além da sala a professora encaminha para casa para ele estar fazendo. Pra nunca porque o cérebro, ele é inteligente, porém ele é preguiçoso. Deixa eu então te fazer uma pergunta. Você me comunicou 2 coisas aqui, online e para ele estar fazendo. Sim. Ele recebe isso via computador e vai fazer isso de alguma outra forma? Ele faz no computador, no tablet. Então isso gera um atrativo também para as crianças hoje que estão aí conectadas. Tem que... Então une literalmente o útil ao agradável. Sim, e além de tirar a questão do lógico para o concreto, que além dele estar pegando nas ferramentas dentro de sala de aula, ele vai estar também na sala, na casa dele, vai estar compartilhando com a família, né? Porque nós trabalhamos muito com a família também. E em termos de resultados, o que isso traz para o indivíduo aí, para a pessoa que pratica essa ginástica cerebral? Ó, mais atenção, melhora no rendimento escolar a criança, o adulto na vida profissional, a questão da resolução dos problemas, né? Porque nós trabalhamos as dinâmicas em grupo também, os vídeos motivacionais, então resolução do problema, a autoestima, porque o aluno supera, ele nunca sai dali sem conseguir conquistar o desafio que lhe foi proposto. Por exemplo, eu poderia ter ido embora aqui, para casa aqui, com esse aqui. Não existe a palavra desistir. Olha. Não existe. Eu posso, eu consigo. E, por exemplo, você vê assim, porque isso é novo. Essa ginástica cerebral é algo novo em termos, principalmente de Brasil. Eu não tinha ouvido falar assim com essa frequência e saber dessa diretriz. Mas você vê isso, Marcela, numa visão talvez, uma perspectiva otimista,
que isso possa ser, de alguma forma, implantado numa escola regular? Sim, sim, é possível, sim. Nós temos até o projeto Neuroeducação, que é o Supera dentro da sala de aula, né? Então, trabalhar as questões das habilidades de forma concreta. Então, tem todo um currículo disponibilizado para o Supera dentro da sala de aula para as escolas. Aí, mas num primeiro passo, isso vai estar nas escolas particulares ou também Públicas para também. públicas também? Tem unidade, tem cidades do Brasil que já tem, nas escolas públicas já foram implantadas a neuroeducação. E você disse sobre, na melhora, a gente pensa que nas crianças, você falou dos adultos, na resolução dos problemas, naquela condição de trabalhar em equipe, não é? Mas vamos focar aqui um pouco nas crianças aqui, no contexto dela, por exemplo, você disse, ajuda no rendimento escolar. Sim. Em quanto tempo pode-se notar ali uma evolução a partir do início aí desse curso? A partir do 4º mês. São 18 meses. A partir do 4º mês você já vê uma melhora significativa. A partir do 4º mês. Sim. Então a mamãe que está aí, o menino andou perdendo média aí nessa primeira etapa aí do ano, que já está na segunda, né? Tem alguns colégios que classificam assim. O colégio do meu filho é assim, né? Por etapas, são 3, né? Então, o menino perdeu algumas médias, o rendimento está mais baixo. Começando a fazer, entrando ali, há uma possibilidade, então, grande, gigante, de no final do ano o menino chegar bem. Sim, porque nós vamos trabalhar essas habilidades, igual como eu falei, a base. O importante é olhar agora, não deixar para olhar no final do ano, porque já está no final. Aí no final o leite já derramou todo. Já derramou todo. Então a importância de ver agora na primeira etapa, o final da primeira etapa, que a gente começa a ver as dificuldades, se há dificuldades ou não. E o importante, por quê? Porque esse aluno vai estar trabalhando essas habilidades, então ele vai estar potencializando, vai estar melhor, ele vai melhorar. Questão da fluência leitora, todas essas questões, fluência leitora, quando eu falo na questão de focar no texto, conseguir concentrar, conseguir absorver aquilo que ele está lendo, né? Aí aquelas funções, por exemplo, aquelas disfunções, por exemplo, dislalia, dislexias, essas coisas todas, também ajudam. Não ajuda, não é específico, nós não trabalhamos é o com as todo. habilidades. Aí seria uma questão multidisciplinar. Multidisciplinar, sim. Nós trabalhamos com a equipe. O mais interessante é que nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar, ela não trabalha sozinha. O psicopedagogo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com o neuropsicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, e em rede. Esse é o segredo. E como surgiu o Supera? De onde veio? Quem trouxe? Quem idealizou? Sim. Olha, o Supera, quem trouxe para o Brasil, quem idealizou aqui no Brasil foi o Antônio Carlos. Ele é um engenheiro e surgiu de uma necessidade dentro da casa dele. O filho dele tinha muita dificuldade de prestar atenção na sala de aula, mas ele não tinha déficit de atenção. Mas ele tinha muita dificuldade. Nada para ele era interessante dentro da sala de aula. Então, ele pegou uma professora, amiga dele de matemática, e conheceu numa comunidade japonesa o Soroban, que é o ábaco. Então, eles desenvolveram essas ferramentas pedagógicas e o curso de ginástica para o cérebro supremo. E para a gente ilustrar também rapidamente, deixar aqui minha ficha aqui. Esse aqui é o que, assim? Fala pra gente o que é este instrumento. Essa é a torre colorida, que a gente chama. Torre colorida. Então, ela tem uma funcionalidade semelhante a essa. Atenção. São retiradas as peças e você tem que montá-la de uma maneira uniforme. Uniforme, sim. Olha só, tá vendo? Eu já tive que... E não pode ficar assim, ó. Não pode ficar uma peça para cima, entendeu? Não pode ficar buracos. Não pode. Então, mas eu tenho que tirar tudo. Para quê? Para que sempre haja novidade, variedade e desafio crescente. Isso é o mais importante. Vivemos nessa era, Marcela, do estresse. Sim. E hoje a moda, fizemos uma matéria, uma entrevista muito linda aqui, muito interessante, sobre aí hoje que é a coqueluche, que são os livros de colorir. Sim. Que é uma terapia anti-estresse. Sim. Eu vejo e eu percebo que lidar com esses instrumentos também pode ser, além de desenvolver esse processo cognitivo que você disse que é para sempre, né? Também ser uma ótima terapia aí contra o estresse. Sim, com certeza. Por quê? Novidade, variedade, desafio crescente. O maior inimigo do cérebro Repete, qual é? por favor. Novidade, variedade e desafio crescente. Então, qual é o maior inimigo do cérebro? A rotina e o estresse.
Esses são os maiores porque você não tira ele da zona do conforto, né? Fica aquilo ali. Muito pelo contrário, nós somos e estamos sendo levados a mantê-lo na zona de conforto. Não é? Por exemplo, a televisão nos traz tudo pronto. Tudo pronto. Muita coisa. Você chega ali num tablet, hoje você pega o seu telefone e você não sabe o número do telefone da sua mãe. Você tem que recorrer à agenda do telefone. Porque tá tudo pronto, né? E nós esquecemos muitas coisas. Outro dia, eu esqueci o celular dentro da geladeira. E eu achei que tinha perdido. Isso tem celular. cura, gente? Pega, eu tenho um curso bom para isso. Que legal. Eu tenho um curso muito bom para isso. Bom. E esse é um dos motivos que nós até aconselhamos também a questão da terceira idade, né? A manutenção, né? Com o tempo, com o passar dos anos, nós vamos perdendo algumas capacidades, né? Cerebrais, algumas funções, né? A gente fala da perda dos neurônios, a morte dos neurônios, o Alzheimer, né? Então, o que acontece? Fazendo a ginástica cerebral desde o início, desde cedo, até mesmo já na terceira idade, nós não trabalhamos na questão da cura, não é curativo, e sim preventivo. Então, nós fazemos o quê? Uma reserva cognitiva. Que quando chegar na terceira idade, ou na época, né, que as doenças aparecem, né, você já tem uma reserva. Então, nós trabalhamos isso, por na questão exemplo, da quando prevenção. se orienta a prática ali do funcionamento cerebral, isso aqui é extraordinário, é perfeito. Muito bom. Porque quando fala-se das palavras cruzadas, você está ali sempre tentando memorizar as coisas. Por exemplo, no nosso caso, enquanto evangélicos, lendo a Bíblia, memorizando versículos, sempre há esse estímulo. Você está tirando, né, da zona do conforto. Sempre. Sempre. Mas acontece que o passar do tempo traz consigo ali o cansaço, né? Então, para quem já está chegando na terceira idade ou já está na terceira idade, também pode fazer essa porque você ginástica. vai lá uma vez por semana, você faz os seus exercícios, você faz as neuróbicas, que são a ginástica dos neurônios, né? Então, toda vez que você tira o seu cérebro da zona de conforto, você está fazendo uma neuróbica. Tomar banho de luz apagada. Você já percebeu quando você já tomou banho de luz apagada? Já em alguns casos, assim, por exemplo, faltou a luz lá, você tem que tomar aquele banho rápido lá, porque está gelado. Sabe que uma das coisas mais difíceis quando você toma banho de luz apagada é você achar dentro do banheiro? Sabonete. Sabonete. Então, você exercitar. Isso é um exercício? É um exercício. Aí, ó, então em tempos de racionamento de energia elétrica aí, você, querido telespectador, faça isso, economize luz e você já está fazendo uma ginástica. Tá vendo, Brunão? Você aí, ó, você que vai casar aí, ó, Brunão vai casar, então para ele aprender a economizar a luz, né? Trocar o relógio de braço. Por quê? Onde que influencia isso aqui? O que Você está tirando do Você sempre tira daquele automatismo ali? Sai do habitual. Então é sempre bom fazer essas mudanças. Sim. Das mais simples, por exemplo, comer em lugar diferente, às vezes, assim, da mesa. Porque na mesa lá de casa tem o meu lugar, do meu filho. Então, às vezes, comer. Está tirando da zona do conforto. Comer com a mão esquerda? Você pode tentar. Lá no Supera nós fazemos o aba com a mão esquerda. Quem não é também? Minha mão esquerda, assim, obrigado Deus por ela, segura bem a aliança e o relógio, né? Pois é. Lá a gente ou senão nós prendemos os dois dedinhos e escreve com os dois dedos presos, sempre tirando o sério. Outra coisa interessantíssima, o texto. Como você lê o texto? O seu texto, você lê ele em linhas ou em colunas? Linhas ou colunas? Linhas. Lá no Supera você lê em colunas. Em colunas? Como que é isso? Um texto em colunas. As palavras são escritas em colunas. Aí também vem da origem também japonesa, será? Porque eles leem do contrário, não é? Eles leem de trás para frente. Alguma coisa assim. O próprio hebraico também é escrito assim, da direita para a esquerda. São atividades que tiram o seu cérebro do habitual. Muito bem, então para a gente aí no cuidado do nosso dia a dia, podemos fazer essa ginástica cerebral e nós recebemos essa dica aqui da Marcela Routier Feitosa, que é psicopedagoga e também você é superintendente lá da... Eu sou diretora franqueada. Diretora franqueada da Supera, lá no Buritis. Isso. Marcela, muito obrigado aí pelas dicas. Eu sei que foi muito bom, para mim particularmente foi excelente e eu sei que para o pessoal de casa também foi extraordinário. Que bom. Obrigado e volte sempre no nosso Muito obrigada. Obrigada.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.